Moro teria afirmado que Gilmar Mendes venderia habeas corpus por meio da sua assessoria de imprensa. O senador Sérgio Moro destacou que as imagens foram editadas e não revelam qualquer acusação contra Gilmar Mendes. Congresso, para variar, o que a gente aguarda o arcabouço fiscal, o projeto do arcabouço fiscal. Era para ter sido semana passada, passou para ontem e agora passou para hoje. Então, tá ali aguardando. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que a votação será rápida, ele vai trabalhar para que a votação seja rápida. O relator desse projeto deve ser do partido do presidente da Câmara, o PP, provavelmente o deputado Cláudio Cajado. Aí ontem, foi muito importante, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que sem a votação dessas regras fiscais, programas como Bolsa Família, Farmácia Popular e tantos outros programas ali que beneficiam a população carente podem ficar bastante prejudicados, né? Então, é muito importante, colocou como, enfim, primordial que esse projeto seja votado, mas no que depender aí das falas das últimas entrevistas, falas do presidente da Câmara e do Senado, será votado. Hoje está marcado, Fábio, sessão conjunta do Congresso Nacional, da Câmara e Senado, portanto, Congresso Nacional vai se reunir para apreciar cerca de 26 vetos presidenciais, além de projetos para abertura de crédito orçamentário, inclusive pagamento do Bolsa Família e autorização do reajuste para servidores públicos federais. Um dos principais vetos é sobre o piso salarial da enfermagem. O veto teve origem na sanção do ano passado da lei que estabeleceu o piso salarial nacional da enfermagem, do técnico de enfermagem, do auxiliar, e da parteira, só que na época o então presidente Jair Bolsonaro vetou a correção anual pelo INPC. Sim. A correção estava prevista no projeto. Outro veto que precisa ser votado por senadores é o da lei que permitiu o abatimento de até 99% de dívidas dos estudantes com os FIES. Com o FIES. Agora, o mais importante, Fábio, nessa sessão do Congresso, estava dado como certo que seria lida a instalação da CPMI do dia 8, dos atos do dia 8 de janeiro, como quer a oposição. Sim. Só que o governo vem trabalhando para que essa CPMI não seja instalada. E tanto assim que líderes da base do governo, entre eles o líder do PT, o deputado Zeca Dirceu, e também o líder do Republicanos, Hugo Mota, pediram o adiamento da sessão do Congresso. A gente estava conversando com alguns senadores ali no cafezinho do Senado, alguns acreditam que realmente vai ser adiado, e esse adiamento é justamente para que o governo ganhe tempo ali para adiar a CPMI do 8 de janeiro. Enquanto isso, ali no tapete verde, a oposição se movimenta para instalar também a CPI do MST, e aí com essas últimas invasões do MST, a oposição ganha força. O presidente da maior frente parlamentar da Câmara, o deputado Pedro Lupião, está pressionando Arthur Lira. Então essas duas, voltando à oposição, vem pressionando aí para instalar essas duas CPIs. Acredito que nessa semana a gente tem alguma novidade, Fábio, a respeito dessas duas CPI. Uma CPMI, que é Câmara e Senado, de 8 de janeiro, e a outra é a CPI do MST, que é só da Câmara. A maioria da bancada do Rio Grande do Sul é favorável
a CPI do MST de 8 de janeiro também. São dois casos impressionantes, né? Dois casos impressionantes e eu não entendo por que o governo não quer investigar. O dia 8 de janeiro foi um troço que todos nós ficamos horrorizados com o que aconteceu, né? Bom, se é um negócio tão escancarado, dito pelo governo, dito por testemunhas, de que foi coisas da época da extrema-direita, que não sei o quê, quer dizer, o governo está tranquilo. Se foi do outro lado, o governo não pode temer uma CPI. Bom, isso é um bocado, tá? Mas não se diz... Uma coisa que eu não entendo, como é que eles, sendo a favor, quer dizer, sendo uma coisa que foi contra o governo não iria pedir uma CPI, não ia participar da CPI. A outra coisa do MST, porque o MST acabou de invadir essa semana uma área da Embrapa, de pesquisa. E o MST diz que entra em áreas devolutas, entra em áreas do Estado, mas entrou em áreas de pesquisa. Alguns anos atrás, Márcia, tu não te lembra disso, mas aqui na Barra do Ribeiro, nós temos uma empresa que tem uma estrutura gigantesca de pesquisa na área de reflorestamento. Pois tu sabe que uma vez entraram aqui, desmancharam todo o centro de pesquisa, dizendo que estavam contra a genética, que eles estavam modificando a genética das plantas, não sei o que mais. Sempre tem uma desculpa para isso. Então eu acho que dois fatos interessantes, né? E o governo está dando, né? O governo levou o Stedley lá para a China, depois que ele prometeu invadir tantas propriedades no Brasil. Quer dizer, o governo vai dando munição para a oposição se fortalecer, e isso acaba o governo tendo que pagar a conta agora. Agora, uma pena que um presidente do Congresso não aprova a liberação, pelo menos, de uma das CPIs aí para tentar fazer um trabalho diferenciado, né? Não sei, vamos ver o que vai dar, porque antigamente o Partido dos Trabalhadores sempre quis tudo que era coisa CPI, né? Agora não quer mais nenhuma CPI. Mas é o papel. É sempre assim, quando você está no governo muda, né, Fábio? Mas bom, é isso, é o que você disse, com tudo que vem acontecendo, realmente tem dado munição para a oposição, enfim, pressionar os dois presidentes para a instalação dessas duas comissões, mais ainda a do MST. A saída mesmo do Stedley foi bastante criticada, né, pela oposição. E, claro, outro fato que já estava repercutindo bastante aqui no Congresso Nacional, que pegou muito mal e a oposição não deixou barato, é realmente as falas do presidente Lula em relação à guerra da Rússia e Ucrânia. Mas ele conseguiu uma coisa. Ou melhor, a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Lula... Isso está pegando bastante. A oposição não está deixando barato, né, Fábio? Mas então... o Lula conseguiu o que queria. Vou te ser bem franco. O Lula conseguiu o que queria. Ele juntou os Estados Unidos e a União Europeia contra ele agora. Quer dizer, ele fez uma jogada lá na China e depois lá na Arábia Saudita, lá nos Emirados Árabes, falando algumas coisas, e ele conseguiu chamar a atenção de toda a imprensa mundial para ele, dizendo que a Ucrânia também é culpada pela guerra, ou é uma das culpadas pela guerra. Olha, Márcia, só o tempo dirá, e cada vez que há um pronunciamento desse fora do script, fora do que a assessoria de imprensa alcança para o presidente, ele parece que ele coloca mais pólvora nas coisas. Então, não sei, pelo menos todo mundo está falando dele. Eu acho que ele gostou, né? Todo mundo está falando dele agora, né? É o que a gente fala, né, Fábio? Dos dois lados sempre tem a história de vamos radicalizar para chamar atenção, né? Para assim a imprensa dar destaque, não sei. Realmente, enfim, não sei se é bom, né? É a posição dele, mas enfim, pegou muito mal porque, enfim, são países da Europa, Estados Unidos sempre foi grande aliado, né? Aliados do Brasil, enfim, e eu acho que, né? É o que a oposição diz, não é possível que ele tenha outro entendimento de que não foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, né? E agora ele quer ir a Portugal, Lula, e a turma de Portugal já está preparando rechaçar a visita de Lula a Portugal.
Vamos ver, tá vendo aí, tá todo mundo, olha, ele conseguiu alguma coisa, não vou botar que ele conseguiu certo ou errado, mas ele conseguiu alguma coisa, Márcia, pelo menos atraiu. Márcia, só uma curiosidade, eu não sei se, tem muita fofoca no meio disso aí, mas aquilo ali do sofá e da cama do Lula que estão anunciando aí, vocês têm alguma informação, se é verdade mesmo que o sofá custou 60 mil? Olha, informação oficial, claro que a gente não tem, né, Fábio? Não tem. Realmente, informação oficial, não, né? O Palácio Planalto não dá essa informação. Mas é o que a oposição está dizendo, né? Enfim, dos objetos luxuosos, né, no Palácio da Alvorada, né, na residência oficial do presidente, que realmente foi reformado, né? Tanto que o presidente e a primeira-dama passaram um tempo no hotel ali para reformar. Eu acho que não tem problema de mexer, não sou contra isso, né? Mas só que tá pegando, a informação tá vindo só de um lado, né? Eu só queria confirmar se isso aí tem razão que o pessoal está reclamando, de que o valor é uma coisa fora do comum. Bom, mas vamos ver. Isso aí aparecerá logo, né, Márcia? Porque isso aí é coisa pública. Uma hora dessa vai vir a nota, né? Sim. Tem como sim. Tem como saber sim dos gastos do presidente da República, dos gastos do presidente, do senador, do deputado, enfim, a gente tem acesso assim aos gastos deles. Não foi o Bolsonaro que esconder. Não foi o Bolsonaro que gastou não sei quantos mil, né? Diz que gastou não sei quantos mil em lanche, cachorro-quente, não sei aonde, saiu no cartão corporativo. Padaria, cartão corporativo. Então isso aí aparece, daqui a pouquinho aparece sobre esse assunto. Márcia Paravice, direto de Brasília, semana intensa de vocês aí, tendo novidade, nos chama, por favor.